Gostaríamos de lembrar, ou até falar para quem ainda não estava aqui, que o seminário do ano que vem já está confirmado, inclusive com um workshop, que eu não tinha falado antes, como sugeriu a Sati, na palestra de ontem. Bem, agora o tema é transação tributária, mais um método de solução adequada de conflitos para os executivos fiscais. Quem nos traz as informações é a procuradora do município de Blumenau, senhora Cleide Regina Furlani Pompermayer. Por favor. Meu boa tarde a todos. É muito bom estar de volta à FECAM. Eu estive no ano passado tratando do mesmo tema, só que o tema ainda era novo. E agora ele já está com 1 ano e 5 meses de vigência e com muito sucesso, graças a Deus. Qual é a nossa meta aqui hoje? A nossa meta é tentar convencê-los de que o programa é bom, é útil e rentável. E que ele é também necessário em função da grande quantidade de processos que nós temos nas varas de execução fiscal e também um método de arrecadação que facilita a cobrança de créditos tidos como incobráveis nos municípios. Por que eu venho à Casa dos Prefeitos falar sobre esse tema? Porque é uma medida que exige, sobretudo, vontade política. O que é a transação tributária? Talvez, eu não sei, para o público que está aqui, eu até gostaria de fazer umas perguntas antes de iniciar a palestra em si, antes de tratar do tema especificamente. Quem aqui é da área jurídica? E da área tributária? Muito bem. Então, assim, o meu primeiro registro aqui e a minha primeira queixa. Vejam, eu sou procuradora do município, né? Eu falava isso para vocês já ano passado. O grande problema da minha turma é que eles não estão num congresso como hoje. Então, assim, o que me deixa triste, né? O tributário, ele é um time. O tributário, ele se perfaz com a fiscalização, que são vocês que estão aqui, e também com os meus colegas, os procuradores, porque sem os procuradores, um programa como esse não acontece. Mas, infelizmente, por mais que se faça publicidade, por mais que se peça, é isso que nós temos, né? É isso que nós temos hoje. Mas, enfim, vamos lá, vou tentar passar para vocês, então, algumas questões. Eu estou aqui também na condição de pensar em algum tipo de reforma, né, do sistema tributário que não seja o que está sendo proposto aí, né? Falando um pouco da reforma tributária, eu até achei que agora teria uma palestra sobre reforma tributária, né? A reforma tributária, do jeito hoje que está no Congresso, que, aliás, são 3 paralelas, né? Uma que está no Senado, outra que está na Câmara e outra que ainda está por vir, que está na mão do ministro Guedes e que eu li ontem à noite e acabei me assustando mais do que estou assustada com a reforma tributária, porque nessa última, que é do ministro Guedes, além de supressão do ISS, ele
retira também, pasmem, o IR retido. O IR retido na proposta do Guedes é retirado dos municípios. Então, assim, me perdoem, eu não sei o que vai sobrar para os municípios com essa reforma. E não se enganem, os municípios pequenos que estão aqui, ou se estão, não sei, não se enganem, não tenham como uma boa reforma porque vocês são municípios menores. Essa reforma é danosa aos municípios. Essa reforma retira completamente a autonomia municipal dos municípios. E aí, vocês passam a depender, como vocês já dependem. Eu assisti a outra palestra que aqui estava, né? Obviamente que tenho carinho, respeito, mas sinceramente foi uma garfada nos municípios do Simples Nacional também. Porque nós só observamos, nós não temos como, nós só engolimos. E aí, quando o município quer fazer uma fiscalização do Simples Nacional, que nos foi prometida que isso aconteceria, eu pergunto, qual município fez uma fiscalização do Simples Nacional? Nenhum. Por quê? Porque nós não temos essa liberdade. Então, por favor, lutem com as armas que vocês têm contra essas reformas. O município não pode perder mais do que ele já vem perdendo. E repito, essa terceira reforma é mais danosa de todas. Ela retira inclusive o IR, que nos pertence. O IR é retido das prestações de serviços e dos servidores. Bem, então, dentro desta meta de reforma, foi que apareceu a figura da transação. O Everardo Maciel e o Heleno Torres, dois grandes tributaristas que eu respeito muitíssimo, eles têm essa linha. Então, eu sou uma seguidora de Everardo Maciel e de Heleno Torres. O que eles pregam? Reformas pontuais, reformas. E olha só, eles não são municipalistas. Everardo Maciel, para quem não sabe, foi por 8 anos o secretário da Receita do Fernando Henrique Cardoso. E o Heleno Torres, um dos mais brilhantes tributaristas existentes no Brasil. Ou seja, não estou aqui falando de dois municipalistas porque é questão de corporativismo, não. É questão de constitucionalidade e garantia da independência municipal. Para mim, esse é o foro para nós falarmos sobre isso. Muito bem. Nós sabemos que quem dá culpa ao grande número de processos no judiciário somos nós. O Estado é o culpado pela grande quantidade de processos existentes no Poder Judiciário. Então, esse mesmo Estado, ele tem que dar opções para que esses processos sejam diminuídos e que nós consigamos arrecadar algo que está perdido. A transação tributária, ela não é um refis. A transação tributária não pode ser confundida com um benefício fiscal. A transação tributária, ela tem critérios. Quando nós iniciamos os nossos trabalhos, para iniciarmos esse programa, nós procuramos o Tribunal de Contas, nós procuramos o Ministério Público e o Tribunal de Justiça. Como Tribunal de Justiça, nós temos um convênio, inclusive. Com o Ministério Público, que era a nossa maior preocupação, já que era um programa novo, nós tivemos uma aceitação ótima. E ele nos disse o seguinte: nós concordamos que vocês façam a transação tributária, desde que vocês adotem alguns freios. E nós adotamos esses freios na lei e os chamamos de requisitos objetivos. O que é uma transação tributária? Está lá no artigo 171 do CTN e diz o seguinte:
é o término de uma lide, seja ela administrativa ou judicial, através de concessões mútuas. Quais são essas concessões mútuas? Eu encerro o processo para você e você me paga alguma coisa, mesmo que você não deva nada. Mas é algo que eu estou te cobrando aqui por encerrar o processo. Foi isso que nós fizemos com os nossos executivos fiscais. Então, quais são esses requisitos objetivos? Processos ajuizados. Então, só os que estão ajuizados, os executivos fiscais. Até 40 salários mínimos. Então, nós só transacionamos valores históricos até 40 salários mínimos. Requisito número 2. Executivos ajuizados anteriormente a 31 de dezembro de 2014. Por que esses dois requisitos? Terceiro, que seja feito apenas uma vez, para não caracterizar o incentivo à inadimplência. Esses 3 requisitos, então, foram impostos pelo Ministério Público. E assim nós fizemos. Um último requisito que nós colocamos lá é que não esteja sendo processado ou ter sido condenado por crime contra a ordem tributária. Então, essas pessoas que estão nessas condições, elas podem ir até a prefeitura e agendar lá em Blumenau, né? E agendar uma audiência para transacionar o crédito, mas elas agendam a audiência. Por quê? Porque no dia da audiência nós fizemos uma entrevista com o contribuinte. Não é algo, é um processo que, além de tudo, é humanizado. Nós temos vários requisitos subjetivos depois que a pessoa entra no programa. Nós temos, inclusive, uma tabela de pontos que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu sei que não tenho, devia ter feito um slide, mas enfim, é uma tabela de pontos onde nós analisamos algumas questões do processo. Pegamos o processo em carga e colocamos lá, verificamos o histórico do contribuinte. Se o histórico é bom, é uma nota sempre de 0 a 5. Aí eu vou pontuar. E eu também, eu e a doutora Ângela, que é uma autora do projeto tanto quanto eu, né? Nós fizemos em 2 mãos esse projeto, nós objetivamos esse requisito subjetivo. Então, dependendo do tanto de débitos que ele tem, ele recebe ou uma nota baixa ou uma nota alta. É sempre de 0 a 5. O outro requisito é o tempo de duração da ação. Então, eu também coloco lá, se a ação é velha, ele recebe nota máxima. Se a ação é mais ou menos, é sempre uma nota de 1 a 5 com uma tabela objetivada para a nota que ele vai receber. Ou seja, para eu não encontrar o Michael e dar um 5, e para eu não encontrar o meu outro amigo, o meu outro inimigo lá e dar um 1. Né? Então, nós objetivamos também a tabela de pontuação. Nós temos dois requisitos, entretanto, desses pressupostos subjetivos, que são um pouco mais discricionários. Esses dois, sim. Por quê? Um deles é risco do município em perder a ação. Quando nós estamos na véspera da audiência, nós buscamos o processo em carga e nós analisamos o processo. Se existe algum defeito, ou seja, o município errou, eu estou cobrando um débito que não é devido, eu vou dar a nota máxima para o contribuinte, ou eu vou dar uma nota quase máxima, dependendo do grau de risco do município em perder a ação. Muitos executivos fiscais estão prescritos. Existe o perigo da declaração da prescrição
ótimo desconto, mas nós consideramos o perigo do município em perder a ação. Um outro requisito é a existência de repercussão geral, súmula vinculante e recurso repetitivo contra o município. Então, se nós detectamos algum perigo do município em perder a ação, e isso já está inclusive pacificado na jurisprudência, nós também colocamos uma nota alta lá para o contribuinte. E a última nota é dada em audiência. Então, o contribuinte, ele comparece à audiência e nesse dia nós verificamos a condição econômica e também de saúde familiar da pessoa. Por quê? Porque no imposto de renda, por exemplo, quando uma pessoa tem uma doença grave, nos proventos de aposentadoria ele é isento. Nós consideramos essa doença grave para nota na avaliação da hipossuficiência econômica e ou saúde familiar. Às vezes eles têm dentro da casa uma pessoa portadora de deficiência, eles têm, enfim, todas as necessidades. E aí que nós nos deparamos com algo muito legal, que é a aproximação do contribuinte com o fisco, né? Nós estamos sentindo que os acordos, eles estão se realizando com tanto sucesso, depois eu vou passar os números para vocês, porque a pessoa chega e ela conversa. Como são métodos de solução adequada de conflitos, e não adianta fechar o olho para esse tipo de inovação. Tudo que é novo atrapalha, tudo que é novo é visto com desdém, mas tudo que é novo um dia chega, porque hoje é a atualidade. Ninguém vai poder escapar dessa nova fórmula, dessa nova forma de resolução de conflitos, que são esses novos métodos. E nós temos algumas técnicas, e uma técnica que nós utilizamos com o contribuinte, dentro da Câmara de Transação, é a escuta ativa. Então, o contribuinte, ele chega, nesse momento, nós procuramos esquecer que temos filho, que temos marido, que temos problemas em casa, que temos conta para pagar. Nesse momento, a nossa prioridade é o contribuinte. E nessa hora ele fala. Muitas vezes ele fala coisas que nós não queremos ouvir, ou não nos interessa, mas para esse momento ele nos interessa. Porque é um grande passo de você conseguir buscar o acordo. O contribuinte, ele deseja ser ouvido. O processo que nós temos em Blumenau, ele está sendo humanizado. Nós temos realmente choros lá. Nós não somos só procuradoras, eu e a minha colega. Nós somos psicólogas, nós somos professoras, nós somos amigas, nós somos confidentes. Por quê? Porque está dentro do projeto para ele sentir realmente acolhido para poder fazer esse acordo. E ele acaba fazendo esse acordo e ele nos agradece. Aí eu penso, meu Deus, ele está agradecendo e está me pagando. Ele agradece para pagar. Nós trabalhávamos na FAEMA, hoje nós trabalhamos no PROCON. E o rapaz que atendia lá no atendimento da FAEMA, o recepcionista, ele disse: o que vocês fazem lá em cima com esse povo? Por quê? Porque eles saem daqui felizes da vida e pagaram. Entenderam? Então, assim, às vezes é algo simples. Às vezes o contribuinte, ele não quer muito. Ele não quer... E o que eu estou reparando também? O contribuinte, muitas vezes, diferentemente do que nós pensamos, ele não paga porque não quer.
às vezes realmente ele não pode, ele some. E quando ele vê que ele tem um atrativo, ele vem e ele paga. E os nossos atrativos são muito bons. E é aí que eu vou chegar agora na questão dos descontos. Os nossos descontos vão desde 100% de multa, 100% de multa, de juros e vai até 70% do principal. Repito, agora eu senti o... Oh, não pode, pode. E aí nós vamos chegar lá. A indisponibilidade do tributo, vocês todos aqui, a maioria eu vi que trabalha com tributário. De quando é? Qual é a data do nosso código tributário? Ao ano, pelo menos. 66, né? Outubro de 1966. Esse código tributário, o conceito de transação, ele está lá no Código Tributário desde 1966. A indisponibilidade do tributo está colocada lá desde essa época. Eu acabei de dizer para vocês que o tempo muda, os ordenamentos mudam e nós temos que mudar com ele. Ou seja, se nós estamos no momento de crise, nós também temos que acompanhar o privado. Até porque o dinheiro público vem da onde? O dinheiro público vem do privado. Se o privado está em crise, nós temos que nos amoldar ao privado para conseguir arrecadar algo. O princípio da indisponibilidade, ele está estritamente ligado com o interesse público. Aí, eu pergunto a vocês, eu tenho um setor de execução fiscal, por exemplo, Blumenau, são 8 procuradores na execução fiscal. Trabalham com 37 mil processos. Cada executivo fiscal vale R$5.000. 3.400 é o custo para o judiciário e 1.500 é o nosso custo para cada processo. Aí eu pergunto, é melhor continuar despachando e peticionando num processo que não vai dar em nada, só porque eu tenho a obrigação de preservar esse princípio da indisponibilidade? Ou é melhor eu arrecadar alguma coisa de um processo que eu só iria peticionar e não vou receber absolutamente nada? O processo está prescrito, ou eu entrei com aquele processo contra a pessoa errada, que agora nós temos uma súmula, né? Que diz o seguinte, que você não pode redirecionar a execução fiscal para um novo lançamento para a pessoa. Então, se eu percebo aquele defeito, eu vou receber algo. Se eu deixo lá, eu vou ter que pagar, além de tudo, honorários sobre o valor da causa. Então, que vá às favas do princípio da indisponibilidade, entre aspas. Ele não vai às favas, ele está junto com o princípio da eficiência, ele está com o interesse público, e isso é o que nós chamamos de compliance. Compliance hoje está na moda, né? Todo mundo fala compliance. Aliás, eu nunca vi não sei se é no nosso estado, se é no nosso país, esse negócio de moda, né? Começa a falar em empoderamento, todos falam em empoderamento. Começa a falar em compliance, todo mundo fala em compliance. Aonde você vai? Existiam aqueles sucos detox, aonde eu ia tinha reunião com suco detox. Hoje você não vai mais. Vamos comprar o enxoval do bebê, Miami. Se não é Miami, não é bom o enxoval do bebê. Tem que ser Miami. Então vamos lá, vamos criar, vamos sair desse modismo. O compliance nada mais é do que aplicar o princípio
princípio da eficiência na administração pública, buscando novas modalidades de aplicação da legislação para a boa gestão, compliance, boa gestão. Então, é o que nós fizemos com a transação tributária em Blumenau, ou pelo menos o que nós procuramos fazer. Nós nunca chegamos ao patamar de 70%, tá? Porque para chegar ao patamar de 70% do principal, ele precisa ter nota máxima em todos os quesitos. E aí vai ficar um pouco difícil para ele conseguir nota máxima em todos os quesitos. Mas nós já chegamos várias vezes em 50%. Então, a pessoa paga, o processo termina e nós temos, não precisamos mais trabalhar naquele processo, o procurador não gasta mais tempo e dinheiro naquele processo, o judiciário também se livra do processo e nós acabamos recebendo algo que nós não iríamos receber absolutamente nada. Vou passar os números para vocês. Nós iniciamos o nosso programa no dia 12 de abril de 2018. A lei, ela é de dezembro de 2017. Nós arrecadamos até hoje, nós fizemos 16 audiências semanais. Então, todas as quintas-feiras de manhã e as sextas-feiras de manhã, nós atendemos esses contribuintes. Vamos aos números. 1.090 audiências com acordo, até o dia 24 de setembro de 2019. Então, 1.090 audiências com acordo. Encerrados, 1.851 processos de execução fiscal. Arrecadado um valor total de R$ 2.602.460,21. Esse é o nosso resultado em 1 ano e 5 meses de programa da transação tributária. Então, gostaria que vocês pensassem um pouco nos seus municípios. Faz tempo que nós estamos tentando convencer. Tem algum prefeito aqui? Olha que maravilha, não fiquei sozinha. De onde o senhor é? São José do Cedro. São José do Cedro. Quantos habitantes? 14 mil. No caso de São José do Cedro, nós temos uma problemática, mas que o Ministério Público está vendo com outros olhos. Eu tenho conversado muito com o Giovanni Gil, né, que é o coordenador da ordem tributária, sobre a possibilidade de fazermos a transação tributária também nos municípios menores. E ele vê com bons olhos. No início não queria. Disse não, aonde não tem procurador. Tem procurador no seu município concursado? Olha, então já pode fazer, né? Então, é só o que nós fizemos? Não deixar que seja um só. Então, é Câmara, por quê? Para resguardar, né? Resguardar, inclusive, todas essas questões que nós sabemos que envolvem esses perigos, né? De propina, corrupção. Então, é um tema muito delicado. Então, o que nós fizemos? Na audiência, participa uma estagiária e ela assina inclusive o termo como testemunha. Nós somos da Câmara, então todos participam e assinam o termo também, para que seja, e é pública, as audiências também são públicas. Nós temos inclusive agora os nossos estagiários do direito lá da FURB fazendo estágio conosco nesse programa. E o que ele orienta então? Que sejam pessoas de carreira, que sejam servidores de carreira, da Fazenda, se não forem procuradores, mas então servidores da Fazenda que se utilizariam. Aí vocês poderiam me perguntar assim, mas são só processos ajuizados? Ou nós poderíamos fazê-lo também para processos não ajuizados, né?
eu entendo que a lei poderia abrir a possibilidade de transação para os valores menores. Então, cada município tem a sua realidade. Vamos falar de São José dos Cedros, 14 mil habitantes. Né? Então, eles têm uma realidade diferente, obviamente, de Timbó. Não vou falar nem de Blumenau, né? Que o médio porte, então, Timbó. Não sei para eles qual a realidade de um valor ínfimo. Isso é o município e a lei que definiria. Mas esses seriam separados e a lei diria que não iria para o custo do judiciário, para o custo do procurador. O procurador que fizesse algo mais importante, que não perdesse o tempo dele por 100, 200, 500, 1.000 reais. Que todas as execuções que fossem até 1.000 reais, vamos lá, o que fosse 800, depende da realidade de cada município, que fosse migrado lá para o projeto da transação. Então, é essa a minha fala. Eu gostaria só de deixar 2 pensamentos aqui que eu costumo citar na minha palestra, no sentido de amadurecer o novo. Não é porque é novo, eu tenho recebido, eu e a Ângela, nós temos recebido em Blumenau muitas visitas, inclusive de fora, Minas Gerais, São Paulo, Curitiba. Nós tivemos, semana que vem nós vamos receber a visita de mais 2 municípios de São Paulo. Rio Grande do Sul também já nos visitou para conhecer o programa em loco. Então, abram a cabeça para o novo, porque o novo está aí e ele não vai voltar. É que nem a questão da parte da digitalização, né? Fugíamos dele como fugimos da cruz, mas nós não podemos fugir, ele nos alcança. E assim é o novo. Mas há 2 coisas que eu gostaria de dizer. Também não adianta ter um conhecimento, como dizia Francis Bacon. Francis Bacon, grande pensador, dos idos de 1500, início de 1600. Ele é o pai da tecnologia, o profeta da tecnologia. Foi por conta das ideias de Francis Bacon que ocorreu posteriormente a Revolução Industrial. Ele é o famoso dono da frase, conhecimento é poder. Mas não adianta nós termos conhecimento, diz ele, se nós não colocamos esse conhecimento na prática. Conhecimento, ele só vai ter alguma utilidade se você colocá-lo em prática. E eu gostaria de deixar também uma lição de Solomon Sand. Esse homem é um professor de Tel Aviv. Ele escreveu o livro O Mito do Povo Judeu. E ele faz nessa obra um estudo sobre nação e nacionalismo. E ele fala da problemática da Palestina e Israel. E lá ele diz o seguinte, que uma verdadeira nação nunca será uma verdadeira nação se não tiver espírito de coletividade. Brasil nunca será uma nação. Eu nunca vi um povo sem espírito de coletividade como esse. Aqui o que conta é o meu interesse, o interesse do meu filho e o interesse dos meus pais. Interesse por uma causa, 0 causa. Prêmio Nobel nunca vai ter no Brasil, porque um prêmio Nobel, por mais... E é uma vergonha, nós somos um país com 210 milhões de habitantes e não termos um Nobel é uma vergonha. E o prêmio Nobel, por mais particular que ele seja, atrás dele tem uma causa. E aqui no Brasil não tem causa, aqui no Brasil tem interesse. Então, eu queria deixar essa minha ideia de que trabalhem com causa e para a causa e também
coloquem em prática todos os ensinamentos que vocês têm. Meu muito obrigada.